Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Robertson e estaremos juntos resolvendo a prova de matemática do processo seletivo para admissão ao primeiro ano do ensino médio regular do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, 2024-2025. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito no canal, faça o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos para a correção das 10 questões da prova de matemática do processo seletivo para admissão ao primeiro ano do ensino médio regular do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, 2024-2025. Vem comigo! Questão 11. Alfredo passou 2 horas na academia usando fone de ouvido para se manter motivado. Ele dividiu esse tempo entre ouvir um podcast enquanto fazia musculação e ouvir música durante os exercícios cardiovasculares. Sabemos que o tempo que ele passou ouvindo o podcast foi 28 minutos menor que o tempo que ele ouviu música. A duração do podcast foi vamos chamar de T, o tempo que Alfredo ouviu música. E T menos 28, o tempo que Alfredo ouviu podcast. Então, T mais T menos 28 é igual a 120. Alfredo passou 2 horas na academia usando fone de ouvido para se manter motivado. E 2 horas é igual a 120 minutos. Então, T mais T menos 28, que é o tempo que Alfredo ouviu música, mais o tempo que Alfredo ouviu podcast, é igual a 120 minutos, que é equivalente a 2 horas. Então, T mais T é 2T. Então, 2T é igual a 120 mais 28. 2T é igual a 148, passando 2 dividindo. Temos que T igual a 148 dividido por 2, que é igual a 74 minutos. Como o tempo que Alfredo viu o podcast é de T menos 28 e T é igual a 74, então o tempo que Alfredo ouviu o podcast, que a duração do podcast foi de T menos 28, que é igual a 46 minutos. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 12. Determinada a ter uma vida mais saudável e ativa em 2024, Dona Ivanete, seguindo a orientação de sua médica, decidiu buscar aulas de natação no mar. Ela encontrou um professor que cobra um valor fixo de R$ 200 para dar uma aula de 1 hora para um grupo de até 8 pessoas. Esse valor é dividido igualmente entre os membros do grupo. Dona Ivanete convenceu algumas amigas que se juntaram a ela e formaram um grupo. Para uma segunda aula, uma nova amiga se integrou ao grupo, o que resultou em uma economia de R$ 10 por aula para cada participante. Em ambas as aulas, o valor pago por cada aluna foi um número inteiro. Contando com Ivanete, fizeram a segunda aula. 2 informações importantes podemos retirar do texto. Uma é que o grupo de pessoas que participaram da primeira aula foi de até 8 pessoas, incluindo a Dona Ivanete. A segunda informação importante é que o valor pago pelas aulas é um número inteiro.
inteiro. Tendo por base essas duas informações, podemos concluir que o valor pago ao professor deve ser divisível pela quantidade de alunos que participaram da aula, incluindo a dona Ivanete. Como o grupo de pessoas que participaram da primeira aula foi de até 8 pessoas, temos que identificar quais os números de 1 a 8 são divisores de 200. Começando a nossa análise na ordem decrescente, o 8 é um divisor de 200. Logo, 200 dividido por 8 é igual a R$25. O 5 também é divisor de 200. Então, 200 dividido por 5 é igual a 40. O 4 também é o divisor de 200. Então, 200 dividido por 4 é igual a 50. E o 2 também é o divisor de 200. Então, 200 dividido por 2 é igual a 100. O 1 também é um divisor de 200. Só que não entra no nosso cálculo, pois a dona Ivanete não fez a aula de natação sozinha. Daí que consideramos 2, 4, 5 e 8, que são candidatos ao número de pessoas, incluindo a dona Ivanete, que participou das aulas de natação. Uma terceira informação importante é que, como a nova integrante no grupo, houve uma economia de R$10 por aula para cada participante. Então, em cima das informações que já obtivemos, vamos chegar ao número de alunos que fizeram a segunda aula. Se o grupo tinha 8 alunos, cada um pagou R$25. Com 9 alunos, cada um pagaria R$15, uma economia de R$10. Então, com 9 alunas, temos 9 vezes 15, igual a R$135, que não é um valor suficiente para pagar ao professor. Logo, o grupo que participou da primeira aula não tinha 8 pessoas. Se o grupo tinha 5 alunos, cada um pagou R$40. Com 6 alunos, cada um pagaria R$30, uma economia de R$10. Então, 6 vezes 30 é igual a R$180. Ou seja, o grupo da primeira aula não tinha 5 pessoas. Se o grupo da primeira aula tinha 4 pessoas, cada um pagou R$50. Com 5 pessoas, cada um pagaria R$40, uma economia de R$10. Então, 5 vezes 40 é igual a 200. Ou seja, fizeram a segunda aula 5 pessoas, que é a alternativa correta. Mas vamos seguir com a análise e verificar que, de fato, na primeira aula não tinha 2 pessoas. Com 2 pessoas, cada uma pagaria R$100. Com 3 pessoas, cada uma pagaria R$90, uma economia de R$10.
Logo, 3 vezes 90 é igual a R$ 270. De fato, fizeram a segunda aula 5 pessoas e olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 13. Um professor de educação física acompanha um aluno na execução de um exercício físico, como ilustra o esquema a seguir. Sabe-se que na figura os pontos A, B, C e D são coplanares, os ângulos ADC e ABC são retos e que as medidas AB, AD e DC são, respectivamente, 25 centímetros, 39 centímetros e 52 centímetros. A medida do segmento BC é D. Vamos traçar o segmento AC. Veja que formamos dois triângulos retângulos. O triângulo retângulo ADC, retângulo em D, e o triângulo retângulo ABC, retângulo em B. Nesses dois triângulos retângulos, o segmento AC é a hipotenusa, que aqui chamarei de A. Vamos determinar a medida da hipotenusa pelo triângulo retângulo ADC, retângulo em D, sabendo que os catetos medem 39 centímetros e 52 centímetros. Pelo teorema de Pitágoras, que tem como enunciado em qualquer triângulo retângulo o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos lados dos catetos, temos A quadrado igual a 39 quadrado mais 52 quadrado. A quadrado é igual a 1.521 mais 2.704. A quadrado vai ser igual a 4.225, onde o A é igual a raiz quadrada de 4.225, que é igual a 65 centímetros. Aplicando o mesmo teorema no triângulo retângulo ABC, retângulo em B, onde a hipotenusa mede 65 centímetros e os catetos medem 25 centímetros e x, que é a medida do segmento BC, temos 65 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado mais x quadrado. Teorema de Pitágoras, enunciado: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, 65 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado mais x quadrado, onde x quadrado é igual a 65 ao quadrado menos 25 ao quadrado. A diferença de dois quadrados é uma forma de fatorar uma expressão algébrica, que envolve a subtração de dois termos elevado ao quadrado. Para fatorar uma expressão algébrica por diferença de dois quadrados, é preciso extrair a raiz quadrada de cada termo, que aqui 65 quadrado, a raiz quadrada é 65, e raiz quadrada de 25 quadrada é 25. E escrever a expressão como produto da soma pela diferença entre os valores obtidos. Então, x quadrado vai ser igual a 65 mais 25 vezes 65 menos 25, que é igual a 90 vezes 40. Daí que x quadrado é igual a 3.600. E se x ao quadrado é igual a 3.600, então x vai ser igual a raiz quadrada de 3.600, que é igual a 60 centímetros.
Portanto, a medida do segmento BC é de 60 centímetros e olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 14. Em todas as faixas etárias, a corrida ajuda a melhorar o condicionamento cardiovascular e a reduzir a mortalidade geral, a controlar o peso, a melhorar a densidade óssea, a força e a coordenação muscular, além de reduzir o estresse e melhorar a saúde mental. Uma pista de corrida é composta por duas semicircunferências de mesmo raio, conectadas por dois segmentos de reta congruentes. A pista foi representada em um plano cartesiano, no qual cada unidade equivale a 20 metros, como mostra a imagem a seguir. Interessado em melhorar sua saúde, Gael começou a correr nessa pista e no seu primeiro dia iniciou seu treino de corrida no ponto A e correu no sentido horário até o ponto B. Admitindo π aproximadamente igual a 3, a distância aproximada percorrida por Gael foi D. O texto diz que a pista é composta por duas semicircunferências de mesmo raio. E aqui irei destacar as duas circunferências de centro em C2 e C1. Ou seja, o raio dessas duas circunferências medem 40 centímetros. Vou chamar de A' o ponto da primeira circunferência, tal que a distância entre C2 e A' seja o raio dessa circunferência de centro em C2. E de P e P', pontos da outra circunferência, tal que a distância entre esses pontos seja a medida do diâmetro da circunferência de centro C1, que é de 80 centímetros. Retirando as circunferências, podemos concluir que, na pista de corrida, o ponto A até a linha é a metade do comprimento da circunferência de centro C2 e de raio 40 centímetros. Do ponto A' até P', mede 120 centímetros. E do ponto P' até o ponto B, representa a quarta parte do comprimento da circunferência de centro C1 e de raio medindo 40 centímetros. Logo, 2πr sobre 2 mais 120 mais 2πr sobre 4 é a distância aproximada percorrida por Gael. Então, temos que 2 vezes 3 vezes 40 sobre 2, mais 120, mais 2 vezes 3 vezes 40 sobre 4 é igual a 240 sobre 2, mais 120, mais 240 sobre 4, que é igual a 120 mais 120 mais 60, que é igual a 300 metros, que foi a distância aproximada percorrida por Gael. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 15. Com o objetivo de melhorar sua saúde, Pedro procurou uma nutricionista que o orientou a fazer mudanças na sua alimentação. O profissional apresentou uma tabela com algumas opções para a composição de uma refeição saudável que será consumida exclusivamente no almoço e no jantar. Pedro iniciou sua dieta no almoço no dia 1º de janeiro de 2024.
As refeições foram formadas por uma opção de cada grupo alimentar, apresentado na tabela. Ele consumiu 2 refeições por dia, almoço e jantar, até esgotarem-se todas as possibilidades. Se Pedro nunca repetiu uma refeição, o último dia dessa dieta foi... A primeira coisa a se fazer é determinar o número de refeições que foram formadas. Há 4 opções do grupo alimentar fonte de carboidratos. Assim como há 4 opções no grupo alimentar fonte de proteínas e também 4 opções no grupo alimentar legumes e verduras. O total de refeições é a multiplicação das opções de cada grupo alimentar. 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Como cada dia há 2 refeições, almoço e jantar, então o número de dias da dieta de Pedro é igual a 64 dividido por 2, que é igual a 32. Pedro levou 32 dias sem repetir uma refeição. Pedro começou a dieta no dia 1º de janeiro. E como janeiro tem 31 dias, ele precisou de mais um dia para que se esgotassem todas as possibilidades de formar as refeições sem repetir. Logo, o último dia da dieta foi no dia 1º de fevereiro de 2024. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 16. O manganês é um nutriente essencial envolvido na formação dos ossos e no metabolismo de aminoácidos, colesterol e carboidratos. Observe a tabela a seguir que lista a quantidade de manganês em miligramas presente em 100 gramas de diversos tipos de banana. Sabemos que as bananas mais consumidas do Brasil são a banana nanica e a banana prata, e que a média da quantidade de manganês presente em 100 gramas das 7 bananas listadas na tabela é de 0,29 miligramas. Com base nessas informações, a média da quantidade de manganês presente em 100 gramas das 2 bananas mais consumidas no Brasil é de... A média aritmética é a soma das quantidades de manganês nos 7 tipos de banana, dividida pela quantidade deles. No texto, a média de 0,29. Então, 0,29 é igual a 0,16, mais 0,21, mais 0,60, mais 0,09, mais 0,41, mais x, mais y, sobre 7. Passando 7 multiplicando, 0,29 vezes 7 é igual a 2,03, que é igual a 1,47, que é a soma de 0,16, mais 0,21, mais 0,60, mais 0,09, mais 0,41, mais x, mais y. Passando 1,47 para o outro lado, subtraindo, temos que 2,03 menos 1,47 é igual a 0,56, que é igual a x mais y. A quantidade de manganês presente em 100 gramas das 2 bananas mais consumidas no Brasil é de 0,56 miligramas. A média da quantidade de manganês presente em 100 gramas das 2 bananas mais consumidas no Brasil será
x mais y sobre 2. A média aritmética é a soma das quantidades de manganês nos dois tipos de banana, dividida pela quantidade deles. Como x mais y é igual a 0,56, então temos que 0,56 dividido por 2 é igual a 0,28 miligramas. Então, a média da quantidade de manganês presente em 100 gramas das duas bananas mais consumidas no Brasil é de 0,28 miligramas. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 17. Observe a tabela a seguir, que informa a quantidade aproximada em gramas de carboidratos, proteínas e lipídios em uma porção de 100 gramas de cada alimento. Cada 1 grama de carboidrato ou de proteína possui 4 quilocalorias, enquanto cada 1 grama de lipídio possui 9 quilocalorias. Natália estava ouvindo uma música de Marisa Monte quando sentiu uma vontade irresistível de comer um quindim. No entanto, ela desistiu ao descobrir que a quantidade de calorias em um quindim de 50 gramas era equivalente a de x gramas de morango. O valor aproximado de x é de... Vamos começar calculando a quantidade de calorias em 100 gramas de quindim, que é 46 mais 5 vezes 4.000, mais 24 vezes 9.000. 4 quilocalorias é equivalente a 4.000 calorias. E 9 quilocalorias é equivalente a 9.000 calorias. Como o quindim tem 46 gramas de carboidrato e 5 gramas de proteína, e cada 1 grama de carboidrato ou de proteína possui 4 quilocalorias, então 46 mais 5 vezes 4.000. E 100 gramas de quindim possui 24 gramas de lipídios, e 1 grama de lipídio possui 9 quilocalorias, por isso ali 24 vezes 9.000. Então, realizando essa expressão numérica, 46 mais 5 vezes 4.000 mais 24 vezes 9.000, isso é igual a 51 vezes 4.000 mais 24 vezes 9.000, que é igual a 420.000 calorias. Então, em 50 gramas de quindim terá 210.000 calorias. Já 100 gramas de morango tem de calorias 7 mais 1 vezes 4.000. Tem 7 gramas de carboidratos, 1 grama de proteína. Como cada 1 grama de carboidrato ou de proteína possui 4.000 calorias, então temos 7 mais 1 vezes 4.000 calorias. 4 quilocalorias é equivalente a 4.000 calorias. Então, 7 mais 1 vezes 4.000 é igual a 8 vezes 4.000, que é igual a 32.000 calorias. Agora vamos determinar quantos gramas de morango é equivalente a 50 gramas de quindim, sabendo que 100 gramas de morango possui 32.000 calorias. Então, como a quantidade de calorias aumenta, a porção em grama aumenta na mesma proporção. O que podemos concluir que as grandezas grama e caloria são grandezas diretamente proporcionais. Indicarei com setas de mesmo sentido.
Daí temos a proporção 100 sobre x igual a 32.000 sobre 210.000. Pela propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 32.000 vezes x é igual a 210.000 vezes 100, que é equivalente a 32x igual a 210 vezes 100. Daí que x é igual a 21.000 sobre 32, que é igual a 656,25. O valor aproximado de 656,25 gramas é de 650 gramas. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 18. Uma receita de brownie saudável mistura apenas 2 ingredientes, 4 maçãs e 180 gramas de chocolate 80%. Chocolate com 80% de cacau em sua composição. Leonard gostaria de preparar essa receita, mas verificou que possuía em casa apenas chocolate 90%. A quantidade de chocolate 90% que Leonard deverá utilizar para adaptar a receita, de modo a manter a proporção de cacau da receita original, é de... As grandezas em questão são as grandezas grama e percentual, que aqui se refere ao percentual de cacau em sua composição. Para manter a proporção de cacau da receita original, é importante entender que se há um aumento de percentual de cacau em sua composição, há uma diminuição de grama na mesma proporção. Ou seja, as grandezas grama e percentual são grandezas inversamente proporcionais. E aqui indiquei com setas de sentidos contrários. Como são grandezas inversamente proporcionais, então para se chegar à quantidade de chocolate 90% que Leonard deverá utilizar, vem da equação 90 vezes x igual a 180 vezes 80. Ou seja, x igual a 180 vezes 80 sobre 90, que é igual a 14.400 sobre 90, que é igual a 160. Então, a quantidade de chocolate 90% que Leonard deverá utilizar para adaptar a receita de modo a manter a proporção de cacau da receita original é de 160 gramas, e olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 19. Taperebá, cajá. Encontrado na região amazônica, o taperebá é um fruto amplamente consumido em função do sabor agradável, boa composição nutricional e presença de carotenoides. A comercialização como polpa congelada é a forma de beneficiamento mais usual no Brasil. O mercado local compra pacote de 400 gramas de polpa de taperebá por R$ 5,00 cada e realizou um estudo ao longo de 4 semanas, variando o preço de venda para observar o impacto nas vendas semanais. Os dados são apresentados na tabela a seguir. Suponha que para cada redução de 50 centavos no preço por embalagem, 10 pacotes a mais são vendidos por semana. Com base nessas informações, o lucro obtido em uma semana, se a receita total for de R$ 2.880, será de... Vamos iniciar a solução determinando as receitas com os dados apresentados na tabela, sabendo que o nosso objetivo inicial é determinar a quantidade de embalagens vendidas
em uma semana e o preço por embalagem que vem a gerar uma receita de R$ 2.880. A receita gerada com a venda de 160 embalagens a R$ 16, cada foi de R$ 2.560. A receita gerada com a venda de 170 embalagens a R$ 15,50, cada foi de R$ 2.635. A receita gerada com a venda de 180 embalagens a R$ 15, cada foi de R$ 2.700. E a receita gerada com a venda de 190 embalagens a R$ 14,50, cada foi de R$ 2.755. Então, com os dados apresentados na tabela, vimos que a receita de R$ 2.880 não foi alcançada. Seguindo o que foi proposto no texto, em que cada redução de 50 centavos no preço por embalagem, 10 pacotes a mais são vendidos por semana, temos que a receita gerada com a venda de 200 embalagens a R$ 14 cada foi de R$ 2.800. A receita gerada com a venda de 210 embalagens a R$ 13,50 cada foi de R$ 2.835. A receita gerada com a venda de 220 embalagens a R$ 13 cada foi de R$ 2.860. A receita gerada com a venda de 230 embalagens a R$ 12,50 cada foi de R$ 2.875. E a receita gerada com a venda de 240 embalagens a R$ 12 cada foi de R$ 2.880. Então, com a venda de 240 embalagens, a receita total foi de R$ 2.880. Como o lucro é a diferença entre a receita e o custo, onde o custo por embalagem é de R$ 5, segundo o texto, então o lucro é igual a R$ 2.880 menos 240 vezes R$ 5. 240 vezes R$ 5 é igual a R$ 1.200. Então, o lucro vai ser igual a R$ 2.880 menos R$ 1.200, que é igual a R$ 1.680. Então, com base nessas informações, o lucro obtido em uma semana, se a receita total for de R$ 2.880, será de R$ 1.680. Olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 20. Tales foi a uma palestra sobre o cultivo e descobriu a existência das chamadas plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como punks. Ele descobriu que são plantas comestíveis que trazem novos sabores e texturas, além de, muitas vezes, trazerem grandes benefícios nutricionais. Para produzir uma horta caseira retangular, Tales fez uma divisão como mostra a imagem a seguir. Segmentos DE, EF, FG, GC, CH, HB, BI, IJ, JK, KA, AL e LD são congruentes e a medida de EL é de 100 centímetros. A área do paralelogramo AFGK, destinado ao plantio de taioba, será de... A área do paralelogramo AFGK é igual a base vezes a altura.
onde a base é a medida do segmento KA e a altura é a medida do segmento GI. Vamos destacar o triângulo retângulo LDE, retângulo em D. Nesse triângulo, os catetos são os segmentos DE e LD, e a hipotenusa é o segmento EL. Segundo o texto, os segmentos DE e LD são congruentes e a medida EL é de 100 centímetros. Como a área do paralelogramo AFGK, destinado ao plantio de taioba, está em metro quadrado, então a medida EL, que é de 100 centímetros, equivale a 1 metro. Chamando de x a medida dos segmentos DE e LD, e aplicando o teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos, temos 1 ao quadrado é igual a x quadrado mais x quadrado. 1 é igual a 2x quadrado. Passando 2 dividindo, temos que x quadrado é igual a 1 meio. Então, x é igual a raiz quadrada de 1 meio, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Aqui vou racionalizar o denominador multiplicando pelo fator racionalizante de raiz quadrada de 2, que é a raiz quadrada de 2. Então, 1 sobre raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o valor de x. Portanto, tanto o segmento DE quanto o segmento LD medem raiz quadrada de 2 sobre 2. O segmento KA, que é a base do paralelogramo, é congruente aos segmentos DE e LD. Logo, medem raiz quadrada de 2 sobre 2. Já o segmento GI é o dobro do segmento LD e mede 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, ou seja, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 mais raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 2. Então, a área do paralelogramo AFGK, que é igual à medida do segmento KA vezes a medida do segmento GI, vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a 1 metro quadrado. Então, a área do paralelogramo AFGK, destinado ao plantio de taioba, será de 1 metro quadrado. Olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Com isso, finalizamos a correção das 10 questões da prova de matemática do processo seletivo para admissão ao primeiro ano do ensino médio regular do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, 2024-2025. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho das notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.